Então, estamos começando mais um Tendência Entrevista. E hoje, com uma pessoa que tem muito a dizer e de uma empresa que tem sido muito, digamos, comentada nos últimos meses. Aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul, bem como em qualquer litoral, seja qual for a companhia de abastecimento de água, e aqui é a Corsã Egea, né? Sempre vai ser comentada. Tanto de coisas muito boas, como coisas que acontecem fatalmente. E o Luciano Brandão está aqui hoje para nos contar o que tem feito a Egea, por exemplo, para resolver quando a água fica fraquinha. Às vezes a água falta, não é? Por excesso de consumo, por superpopulação, não é? E as coisas que têm sido feitas agora nesse próximo fim de semana também. Teremos a caravana da Corsã, não é? Que é para explicar aí o tratamento de esgoto, como faz. Luciano, é um prazer receber a primeira vez aqui. E seja bem-vindo ao Tendência Entrevista. E vamos lá contar para o povo o que tem sido feito. Muito obrigado pela oportunidade, é uma grande satisfação também estar no Tendências. Nós estamos aqui muito à disposição e tem sido a nossa realidade, principalmente no período pós-assinatura do contrato, chegada do grupo Aegea, então, através da desestatização da Corsã, onde esta relação institucional ela é tão importante quanto a própria operação da companhia. E aí a gente fala aqui sobre a funcionalidade e a eficiência do sistema de água e esgoto, mas a manutenção muito próxima desta relação institucional também. Seja lá com os meios de comunicação, ou com as entidades de classe representativas, o Poder Executivo, Poder Legislativo, Municipal, para que nós possamos dirimir dúvidas, informar sobre os investimentos, tratar de problemas que eventualmente existam e que muitas vezes são históricos dos municípios. E vamos lá, a Corsã, como uma empresa de 6 décadas de atuação no estado do Rio Grande do Sul, contribuiu muito para a organização desse estado e, por certo, vai continuar contribuindo por muito ainda, dando conta de garantir a expansão do sistema de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto, principalmente para atender às metas estabelecidas pelo Marco Legal do Saneamento, a Lei 14026 de 2020, que nos impõe metas bastante ousadas, mas de cobertura de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto, mas que agora está lá numa legislação federal, vale para todos os municípios da União e para os 317 municípios onde a Corsã está presente, nós vamos garantir o cumprimento dessas metas. Luciano, por um lado, obrigatoriamente a concessionária, aquela que a Corsã, estatal ou não, agora ela não é mais uma estatal, mas ela se obriga a cumprir a lei. E quando cumpre a lei, vem as contestações. A Corsã, muito antes dela ser adquirida, já havia esse projeto de saneamento básico e, obviamente, a coleta do esgoto no litoral norte. Quando uma cidade do litoral tem 1.200.000 pessoas no verão, que é o caso de Tramandaí, e que Capão da Canoa não fica muito longe disso, e às vezes até pode passar, junta-se tudo isso, são mais de 2 milhões, 3 milhões de pessoas aqui. E claro que todo mundo usa o banheiro, claro que todo mundo toma banho, escova dente, para algum lugar tem que ir. E agora a Corsã instalou esse complexo de tratamento de esgoto ali na altura de Xangri-Lá, onde estão os condomínios, também são grandes produtores de esgoto, grandes consumidores d'água, e aí tem essa preocupação da população sobre a dispersão do esgoto. Alguém um dia até disse que quando a água já passou pelo tratamento todo lá na estação, se o cara beber aquela água, ela faz muito menos mal do que muito poço artesiano que tem por aí. Eu não sei se isso é exagero, mas fica seguro o produto depois de tratado ali, Luciano, porque ele tem que ir para algum lugar. É importante e, assim, os meios de comunicação aqui do litoral têm sido fantásticos no momento que abrem a oportunidade de falar sobre isso. Nós tínhamos processos de tratamento que estavam aqui licenciados há 20, 30 anos e que estão sofrendo agora revisões ou implantações de sistemas de tratamento onde áreas antes eram simplesmente com afastamento do esgoto da região central, então agora com tratamento e também utilizando tecnologias novas. Então, após o período da assinatura do contrato, da privatização da Corsã, ali no ano de 23, nós passamos a ter investimentos em melhorias, em retrofits, que nós chamamos das estações de tratamento existentes, inclusive,
onde nós trazemos equipamentos mais eficientes, inclusive em sua eficiência no consumo de energia, que é importante e uma medida também de relevância aí na questão ambiental, mas buscando uma eficiência no contexto geral, seja para alcançar os melhores índices do tratamento, né, além muitas vezes do que está previsto inclusive na licença de operação emitida pela FEPAM. Porque lá, e é importante quem nos acompanha no Tendências, entender que cada equipamento da Corsan tem uma licença de operação que é emitida pela FEPAM. Lá existem uma série de parâmetros e condicionantes, que precisam ser cumpridas para que o tratamento alcance o que está estabelecido naquela licença ali para cada região. Isso para cada equipamento, naquela região, com o tipo de disposição que está previsto naquela licença. Então, hoje, basicamente, é importante que a comunidade que nos acompanha no Tendências receba essa informação. Nós, para tratamento de água, seguimos a resolução de potabilidade do Ministério da Saúde. Essa é a regra básica que garante a qualidade, né, e que nós cumprimos na água que é distribuída para as comunidades, para o consumo humano. E com relação ao esgoto, é o órgão ambiental do Estado, é a FEPAM. Então, de lá são emitidas todas as licenças de operações dos equipamentos, das estações de tratamento de esgoto da Corsan. Todo o Estado, não é diferente para o litoral. Aqui, nós temos algumas, não seriam agravantes, mas condicionantes maiores. Por quê? Os índices que são propostos nas licenças aqui do litoral são ainda muito mais restritivos. Por causa do ecossistema, buscando garantir a qualidade, a preservação, principalmente deste cinturão lagunar maravilhoso que tem aqui no litoral. E que não há dúvidas, todos aqui se preocupam, podem até olhar de aspectos diferentes, mas se preocupam com a preservação destes recursos. E a Corsan é diferente, até porque algumas das nossas captações de água bruta para tratamento e distribuição são também localizadas nessas lagoas. Então, seria um contrassenso que a Corsan não estivesse também preocupada com essa qualidade. E está, e muito preocupada. Então, nós estamos até com um programa que é permanente, que chama Portas Abertas, que é justamente para que a comunidade possa visitar os nossos ambientes de tratamento. E pode ser uma entidade de classe, uma associação, uma escola, não há problema nenhum. É uma questão de estabelecer uma agenda e conhecer os ambientes, tanto de tratamento de água quanto de esgoto, para a comunidade gerar esta relação de aproximação, de conhecimento, falar com mais propriedade. E sim, tu fez uma referência pontual aí, e eu não quero deixar de falar, as soluções de disposição do efluente tratado, elas são importantes nisso tudo também. Porque veja, nós estamos numa região onde pouca drenagem tem nos municípios. Já tem muito sendo carreado, cada vez que tem grandes chuvas, grandes volumes pluviométricos, isso já lava a cidade, carreia para arroio, mar, lagoa, rio, né? Então, seria fundamental, é fundamental que nós tenhamos a parte de drenagem muito bem elaborada e constituída nos municípios, mas também a questão do tratamento, a coleta e o tratamento de esgoto. E é aí que hoje nos encontramos com grande volume de investimentos. Garantir expansão de rede coletora de esgoto, aumentando esse índice de cobertura nas cidades e garantindo a qualidade deste tratamento. Vem os retrofits que eu falei antes, vem o padrão de qualidade assegurado atendendo os índices da licença de operação, e é importante que a comunidade saiba, aqui nós temos um CPF de um responsável técnico, vários responsáveis técnicos, e um CNPJ de uma empresa que está aqui há 60 anos. Então, que garante essa qualidade, sabe? Não existe aqui uma relação de tolerância, vamos tentar. Não, a gente fala aqui de investir, buscar a qualidade a partir das tecnologias, para que
todos os parâmetros e todas as condicionantes, aquelas trazidas nas assistências de operações, sejam plenamente atendidas. Para aquelas pessoas que têm dúvidas, os mais conservadores, os antigos, a gente que tem muito medo do que bebe, do que come, nesse caso aqui do que bebe, o índice de limpeza disso. Tem muita conversa folclórica na vida, na rua, mas, por exemplo, a água é segura? Tem um índice bom de limpeza? Não, o índice ele não é bom, ele é garantido por este padrão de qualidade que é trazido na resolução de potabilidade do Ministério da Saúde. Tá. Então, é o mesmo padrão seguido em todo o Brasil. É bom. E nós garantimos aqui na região de atuação da Corsã, nos 317 municípios. Tu abres aqui uma oportunidade para falarmos das fontes alternativas. Você falou antes sobre poço, alguma coisa assim. Poço artesiano, poço velho de casa, aquelas coisas. Mas o poço artesiano, ele ainda tem uma profundidade maior. Aqui no litoral nós temos um outro elemento. Ele é chamado ponteira. E as ponteiras, eventualmente, têm ali 6 metros, 7, 8 metros, alguma coisa assim, perfuradas rapidamente na areia, muito baixo. Isso. E a nossa preocupação aqui, e na verdade é o que traz muito desse debate, é que nós já temos hoje, por conta da existência de sistemas de fossa, filtro e sumidouro, os lençóis contaminados, né, com coliformes fecais. A 6 metros está tudo ali. Inclusive o daqui do litoral ele é muito superficial, a 80 centímetros ele já está ali. Então, imagina que este lençol contaminado pelos próprios processos de tratamento das residências, fossa, filtro, sumidouro. O velho folclórico Poço Negro, que também é um codinome. É o codinome, exatamente. Se tu quiseres andar um pouco mais para trás, a patente. Então, era simplesmente um buraco que armazenava ali, né? Exatamente, mas não armazenava, estava ali para infiltrar. Né? Isso, e infiltrava no solo até chegar nos lençóis, né? E no litoral, até pela questão geológica daqui, enfim, nós temos esse lençol contaminado, chão é areia praticamente, essas perfurações são baixas, né? A gente está falando aqui de uma água captada que já tem contaminantes também. Tem cheiro, tem cor e tem o E. coli ali, né, que contamina essa água. Então, assim, nós estamos aqui num trabalho forte de expandir cobertura de abastecimento de água tratada e informar a comunidade de que essa água que está lá hoje sendo captada não pode ser consumida. Essa água que é captada de ponteiras aqui do litoral, ela não deve ser consumida pelo ser humano, sob pena de diarreia, enfim, doenças de veiculação hídrica. Então, por quê? Ela não tem tratamento nenhum, ela é simplesmente captada e consumida. E muitas vezes as pessoas têm a dificuldade de entender que a água tratada, essa sim passa por todo o trabalho, né, de filtragem, de esterilização, a garantia de que ela tem qualidade plena para ser consumida, né? E acaba as pessoas ainda tendo a simpatia, e é uma simpatia cultural, pelo seu poço, pela sua ponteira ali. O tempo do avô tomava água. Isso, que vem da família, né? O tempo familiar. Então, isso talvez para as regiões rurais ainda se justifique. Agora, não é o caso das cidades do litoral norte, que já são hoje de tamanho médio. Super popular. Veja, Tramandaí, Capão e Torres hoje tem população, pelo IBGE, do entorno de 60 mil habitantes. São cidades grandes já, inclusive que receberam muita movimentação de novos públicos a partir da pandemia e das enchentes de maio. Hoje a gente andando por aqui sabe que não é só isso, né? E para a gente encerrar essa questão do tratamento d'água, quantas estações de tratamento já estão operantes hoje? Eu não tenho o número fechado aqui, mas posso te afirmar o seguinte: todas as cidades grandes aqui do litoral norte, elas têm a sua estação de tratamento na cidade, ou eventualmente nós temos sistemas integrados também. Esses sistemas integrados, eles permitem que a água captada e tratada numa cidade chegue até a cidade vizinha. Essa é uma situação, mas também as contingências. Às vezes, duas cidades que tenham estações de tratamento, vou pegar o exemplo de Tramandaí em Imbé, por exemplo. Tem uma estação de tratamento em Imbé e uma em Tramandaí.
e esses sistemas são interligados. Isso não é pouco, Luciano? Não, não é pouco, não, elas são dimensionadas para as vazões daquela comunidade. Mas quando eu falo em contingência, eu quero te dizer que hoje eu consigo abastecer praticamente todo o centro de Tramandaí também a partir da estação de tratamento de Imbé, e o contrário também. Se eu tiver então um problema de manutenção para resolver em uma dessas cidades, eu consigo passar água de uma cidade para outra para atender de forma contingencial, né? De forma provisória. Não falta daquele jeito que acabou a água, né? Mas você, lá no início da nossa conversa, você falou sobre investimentos e preparação para esses períodos. Eu queria te dizer que nós constatamos pela história que os desabastecimentos, principalmente grandes períodos de desabastecimento do litoral norte, Deixa eu dar uma molada no fio aí para melhorar um pouco. A falta de água, a falta de abastecimento, muitas vezes pelo cano que explodiu, quebrou, o caminhão passou, obra da prefeitura, acontece, é normal. Mas muitas vezes vocês ainda ficam em alguns lugares, a empresa ficava vendida, né? Então o cara cortou a luz lá, a companhia de luz fez uma manutenção, desligou, a caixa d'água seca, até tu tirar o ar do encanamento, tudo era um dia sem água, lembra? E aí a Corsã era citada e mandada para os piores lugares. O que faz para resolver? Era bem nessa linha que eu estava indo também. Obrigado por tu ter conduzido assim. O que acontece? Nós percebemos historicamente que os grandes períodos de desabastecimentos eles se davam por falta do nosso principal insumo. Eletricidade. A energia. É pior que o cano quebrado. A energia elétrica, exatamente. Porque o cano quebrado, eventualmente tu setoriza aquela região e faz uma manutenção pontual ali, o resto da cidade ainda fica abastecido. Quando tu tem a falta de energia na estação de tratamento, aí bom, ficou sem tratamento, ficou sem captação, ficou sem como distribuir. Como que nós suplantamos essa dificuldade? Nós temos duas situações. No decorrer do ano, fora do período do verão, nós temos um contrato em que tem um período de transporte do grupo gerador, mas nós temos um contrato permanente com uma empresa que fornece esse equipamento e serviço, e de forma que, vamos ficar sem energia por algum tempo que se conheça, chama já essa empresa, ela o gerador fica lá. Gerador. Não, durante o ano, o restante do ano, o inverno, as outras estações, nós temos que chamar e eles vêm trazer, né? Geralmente fica um tempinho ali esperando, cerca de 2 horas, 3 horas esse gerador chegar. No verão, não. No verão nós temos uma condição diferente. Nós temos o plano verão com um investimento maior voltado para o atendimento neste período de grandes densidades na cidade litoral. Então nós temos geradores instalados o tempo todo, fixos. Acabou a luz, bypass, ele até, na grande maior parte das nossas estações, ele faz a transferência automática. O bypass, né? Isso. Então, outros têm que ter uma manobra, mas também é rápida, né? Então, isso sim permitiu que nós tivéssemos a garantia da continuidade, tanto da captação, quanto do tratamento e a distribuição para a comunidade. Dado todo esse investimento, né, que fez com que, veja bem, eu lembro bem os números, de 23 para 24 no verão, nós tivemos 23 grupos geradores instalados aqui em todo o litoral. No verão de 24 para 25, nós tivemos 28 geradores instalados, aumentou. E neste verão, nós temos 52 geradores instalados aqui, porque já é para atendimento todo o litoral norte. Em todas as cidades costeiras, onde nós temos a grande densidade demográfica neste ano, né, que é sazonal, mas que se encontra aqui realmente. E então, só que antes nós priorizávamos muito a água, né, os primeiros investimentos davam conta de geradores para abastecimento de água. Mas e o esgoto também para esse bombeamento. E agora a preocupação também pela continuidade da operação do sistema de esgotamento sanitário, para evitar que se tenha lá extravasamentos, enfim. Ou seja, se o bombeamento de esgoto por falta de energia para, em algum lugar ele vai ter que sair. Exatamente. Nós temos grande parte dos nossos sistemas sendo levado para as elevatórias por gravidade. Quando falta energia, as pessoas continuam produzindo esgoto. Sim. E por gravidade chegam até as elevatórias. Então, daí a necessidade de nós colocarmos então agora, e virou uma praxe a partir deste ano,
termos os grupos geradores instalados nas elevatórias de esgotamento sanitário também, assim como nas estações de tratamento de esgoto, né? O Corsã tem trabalhado muito em relacionamento com a comunidade, esclarecendo, informando as pessoas, né? E tratando de qualidade de água. E, claro, cada vez as pessoas cobram mais, porque um prefeito, meu amigo, disse um dia, olha, sabe quando é que o município vai ficar bom, Cláudio? Assim as pessoas querem. Eu disse, quando, prefeito? Até o fim do mandato? Eu disse, não, nunca, porque quando eu termino uma obra, tem mais gente que nasceu, tem mais gente que veio morar aqui, isso é uma obra que não acaba. E nessa obra que não acaba, vocês estão mais inseridos do que nunca. Qual é a solução para o futuro? Quer dizer que então agora, daqui para frente, cada vez que um bairro novo for projetado, antigamente passava a adutora de água, os fios de energia, agora vai ter que passar o cano da água, o cano do esgoto vem junto já para conectar a casa, para receber água e para mandá-la embora ao mesmo tempo. Essa é a solução? Já está sendo feito? Isso, na verdade, a legislação e os municípios já estão organizados dessa forma. Hoje, para qualquer novo empreendimento, seja grande ou pequeno, é avaliado então a viabilidade de atendimento, e nós inclusive emitimos declarações sobre isso, né? A viabilidade de atendimento de água tratada, de abastecimento e também da coleta e, enfim, o afastamento, levar até a estação elevatória, o bombeamento, levar até a estação de tratamento de esgoto. Então, as nossas viabilidades para qualquer empreendimento andam nesta linha, né? De nós termos a condição de abastecer água e de coletar e destinar para a estação de tratamento o esgoto sanitário também. Uma coisa que eu ouvi um dia num fórum, quando começou a discussão do saneamento, foi que por que não levou para fora, para o mar, como tem em tantos lugares, e entraram aqui. Claro que uns diziam que por custo, os outros que por praticidade, e há quem diga que é um sistema que tinha sido já concebido para ser assim. É tão eficiente quanto o outro? Veja que se você... Eu vou fazer uma observação rápida aqui, que talvez as pessoas que eventualmente não procurem, não busquem informação, nós estamos falando aqui de que boa parte dos emissários submarinos que nós temos pelo país hoje, eles são com a dispensa do esgoto bruto. Manda como está para sem lá. Tratamento. Inclusive sugiro que as pessoas busquem, tem vários vídeos no YouTube que dão informações e mostram o comportamento de um emissário desses no fundo do mar. A vulnerabilidade, inclusive perto deles. Eu não sei se chega a comprometer, porque lá também acaba acontecendo uma depuração, enfim, tem toda uma questão técnica aí, né? Tem muita engenharia. Mas essa é uma informação básica que eu gostaria de deixar aqui. A outra, as soluções que nós temos para esgotamento sanitário no país, no mundo, aqui no estado não é diferente, elas prevêem muita engenharia, prevê licenciamento, prevê tecnologia, investimento, e ela prevê, e é uma coisa que tem que ser levada em consideração, a modicidade da tarifa. Então a gente pode pensar em várias soluções, né? E elas todas vão ter várias implicações. Muito estudo, muita engenharia, projetos novos, novas tecnologias, ok. E os números da continha de quem paga lá é maior. Ao final da conta, nós teremos a tarifa condizente com tudo isso. Então, não estou falando, nós na Corsã, ninguém fala que nunca usaremos outra solução. A solução da vez é a solução que é usada no país, que é usada aqui no estado, de disposição em rios, tendo as questões todas ambientais garantidas, e é para isso que a companhia está aqui, para garantir isso, e com muita responsabilidade técnica. Essa é a solução que nós temos, ela projetada, investida, licenciada e a da vez. Ela é funcional, ela alcança os resultados e garante a preservação que nós todos idealizamos para o meio ambiente. Agora, em algum momento, por vazão, por capacidade, por necessidade, por revisão da legislação, ou qualquer coisa nova que apareça, a Corsã vai estar sempre aberta a falar sobre isso também, né? Então, não tem aqui uma marcação contrária, como eventualmente alguém possa manifestar. Aqui tem a questão bem técnica, bem de engenharia, olhada como solução suficiente para dar conta das necessidades do litoral norte neste contexto. Que ele vem em crescimento, vem. Com a solução de esgotamento ou sem a solução de esgotamento,
o litoral norte já vinha crescendo no seu aspecto imobiliário também. Agora, olhar para isso de uma forma equilibrada, que garanta, né, a sustentabilidade disso tudo, é o mais adequado e é o que a Corsã prima, né? Olha com foco, com lupa, para dar a atenção para esse desenvolvimento que seja o mais organizado possível. Antes da gente falar do sábado, a Corsã mudou a sua apresentação, né? A Corsã mudou de cara, a Corsã ficou, parece aquela senhora, né, bonita de 60 anos, fez um upgrade, fez um lift, né? Pô, diferente. A Corsã se aproxima mais das pessoas hoje, ela é mais aberta, fala mais, não é? Até por necessidade do mundo privado de se apresentar. Diz, olha, nós não estamos aqui para levar a vovó embora, né? A vovó das águas embora de vocês e transformar numa coisa que vocês não querem. Não, pelo contrário, a marca foi mantida, as cores são mantidas, muitos dos quadros ficaram, outros vieram, né? A Corsã tem se aproximado. E agora no sábado, parte dessa aproximação, que a Corsã inclusive tem apoiado vários projetos, não é mesmo? Sábado tem uma ação da Corsã no litoral norte, que é para explicar para as pessoas a questão do consumo, a questão do tratamento, não é? O que está sendo feito, o que elas estão bebendo em casa, tudo isso. Sábado tem uma caravana da Corsã? Isso, é uma caravana de verão, né? Antes disso, cola muito na tua provocação aqui, um trabalho que nós temos de responsabilidade social. Então, em todas as regiões onde a Corsã está presente, aqui no litoral, nós temos um time de responsabilidade social que acompanha as obras, que visita as residências, que através de um programa chamado Afluentes reúne com a comunidade para falar do momento prévio às obras e depois da conclusão dessas obras também, e quando as pessoas têm que fazer então a adesão ao sistema de esgotamento sanitário. Então, este time de responsabilidade social fica muito presente naquela região onde nós estamos com obras e as pessoas receberão notificações para fazer suas conexões ao sistema de esgotamento sanitário. E bem como as atividades que são de programas, como eu falei antes, do Portas Abertas, do Afluentes, e uma série de outros, como por exemplo o Saúde Nota 10, que chega até as escolas, que é um trabalho de educação ambiental, e ele conversa diretamente com a caravana de verão, porque a caravana de verão traz como um marco aí de 3 anos de 23 até aqui, do verão de 23 e 24 para cá. Então, um conjunto de informações, além daqueles mais atrativos como ginástica, dança, brindes, água quente com chimarrão, protetor solar, essas atividades que são daquela de atendimento aos veranistas e quem está na beira da praia, o banhista e a comunidade. Também a informação e a multiplicação ambiental, né? Questão de saúde, questão de preservação. E daí nós sentimos muito a necessidade de comunicar com a comunidade sobre os usos mais adequados do sistema de coleta e tratamento do esgotamento sanitário. E surge assim então, a partir da caravana de verão, o início da campanha, que é uma batalha que nós estamos travando aqui contra os vilões do esgoto. Quem são os vilões do esgoto? Vamos lá. Nós estamos utilizando, a partir de personagens lúdicos, informações sobre o que não pode ser descartado no esgoto sanitário, através do vaso sanitário, da pia da cozinha. Então vamos lá. Medicamentos vencidos, eles não podem ser descartados assim. O óleo de cozinha, o grande e maior vilão disso tudo, né? Porque ele se torna uma pedra. Lembra quando você tem que limpar a caixa de gordura de casa? Aquilo, quando chega na rede de esgoto, misturado com o esgoto, se transforma numa craca e causa obstrução. Grande parte das obstruções que nós precisamos intervir e desobstruir e que causam extravasamentos se dão por conta de óleo de cozinha que é jogado através do vaso sanitário ou até mesmo da pia da cozinha, né? Então, falei aqui dos medicamentos, falei do óleo de cozinha, a preocupação com resíduos sólidos de um modo geral. Veja que nós encontramos nas nossas redes a fraldinha descartável do bebê, aquela bolinha. Eu não sei como alguém ainda pensa que possa ser uma solução jogar pelo vaso sanitário aquela bolinha de fralda,
preservativos masculinos, absorventes femininos, roupas íntimas. Então, isso tudo causa obstrução do sistema. Nós temos uma enormidade de fotos e vídeos que mostram estes elementos sendo retirados das redes, das caixas e eventualmente do preliminar, o sistema inicial do tratamento, que nós temos gradeamento, também quando passa por essas redes, chega lá também e nós podemos filtrar por lá. Então, o trabalho esse de comunicar com a comunidade e informar ela de que só tem que chegar na rede do esgotamento sanitário, aquele resíduo que é humano, aquela carga orgânica produzida naquela residência, a limpeza da louça, né, até a lavanderia. Isso chega, o sistema está dimensionado para isso. Agora, por exemplo, botar sólidos, resíduos sólidos, que era para estar no lixo, ou daqui a pouco até mesmo a água da chuva. Às vezes as pessoas dirigem para o sistema da Corsan. Não é adequado também, por dois motivos. Primeiro, porque as redes não estão dimensionadas para esses volumes, e depois porque, como o tratamento que se dá na nossa estação de tratamento de esgoto é biológico, se tem muita água, implica também lá, e nós temos que estar apurando cada vez mais o tratamento em função dos volumes de água que chegam na estação. Então, a eficiência também se dá por conta de nós termos lá, vamos pensar que quanto mais carga orgânica, melhor, mais eficiente o tratamento biológico. E vai acontecer sábado? Sábado então a gente começa no município de Tramandaí, a caravana de verão. Ele tem aí um cronograma para o litoral norte todo, né? Nossa previsão é que nós tenhamos Tramandaí, Capão da Canoa, Cidreira, Torres, eu não sei se é bem essa ordem aí, mas nesses grandes municípios teremos na região sul do estado, em Cassino também, mas é justamente, ele acaba trazendo das outras comunidades, das cidades ao lado, dos visitantes, e acaba tendo uma função de informação que tem dado um ótimo resultado todos os verões aqui no litoral norte. Então, a caravana de verão começa em Tramandaí a partir de sábado, do próximo sábado, né? No sábado e no domingo, no próximo final de semana agora. Bem, nós vamos parar, senão o Luciano nunca mais vai nos receber, afinal de contas, né? Já vão lá muitos minutos falando aqui, mas foi uma fala muito boa, não é? Os vilões do esgoto, agora sábado, começa 11 horas da manhã em todas as praias. Não, começa em Tramandaí, ela vai passando de praia em praia, né? Entendi. Então começa em Tramandaí neste final de semana. Depois... E essas atividades, é importante que elas começam agora no verão, já estão inclusive na logotipia dos nossos chuveirinhos aqui no litoral, e seguem pelo decorrer do ano todo de 2026, neste intuito de informar a comunidade sobre o melhor uso das redes de esgotamento sanitário. Sábado das 11 às 19. Isso, exatamente. Exatamente. E eu não gostaria de encerrar, queria aproveitar muito a oportunidade aqui, só para dizer que isso tudo é um trabalho que envolve municípios, Corsan, companhia de saneamento, né, a concessionária, e muito da participação da comunidade também. Então, não vai acontecer o fechamento desse ciclo se houverem os licenciamentos, as execuções, as construções, e as pessoas ao final não se conectarem aos sistemas, continuarem infiltrando o esgoto colhido na sua residência, no seu comércio. Mas não é obrigatório? É obrigatório, sim, por resolução e por legislação, resolução do regulador e legislação, mas por vezes as pessoas, por uma resistência cultural, acabam levando um pouco mais de tempo para se adequar. Então é importante, sim, que ela tenha claro que a participação dela neste contexto todo diz respeito a promover, sim, a conexão do seu sistema de coleta de esgoto da residência à rede coletora da via. E para isso, nós temos investido por volta de 100 milhões de reais, neste último ano 104 milhões de reais aqui no litoral norte. Nossa previsão inicial era de um investimento de 550 milhões, mais de meio bi então, em investimento para garantir o final de plano, aquela previsão da legislação, que está acordado inclusive também com os municípios através dos contratos de concessão, que é 90% de esgoto coletado e tratado, pelo menos este percentual, para as regiões urbanas,
e de água 99% de cobertura. Então, água tratada e distribuída em 99% das regiões metropolitanas e pelo menos 90% de coleta e tratamento de esgoto nessas regiões. O litoral tem inserido nisso? Todas as cidades, todos os municípios. E essas metas da legislação foram rebatidas para os contratos de concessão que nós temos e são individuais com cada um dos municípios. Claro que eles têm ali alguma abertura um pouco maior, através de metas intermediárias também, mas ao final, ao cabo, no mês de dezembro de 33, a universalização terá que estar cumprida. Ela é uma atribuição do titular do saneamento, que é o município, mas nós, como concessionárias, concedidos, somos aí parte fundamental para o cumprimento dessas metas também e vamos cumprir as metas estabelecidas com os municípios. Terminado esse prazo, o cidadão, aquele que ainda tem aquele pocinho em casa, ou que tem lá o velho e bom poço negro, vai ter que acabar com ele, porque aí vai ser obrigatório ele estar ligado à rede de saneamento, não pode mais usar aquilo. Se você tem uma rede pública passando na frente da sua residência e você não se interliga, você passa a ser, inclusive, reconhecido como um potencial poluidor. E aí tem outras questões legais que dizem respeito a isso. Entendi. Muito bem, então é sábado, das 11 às 19 horas, tem a caravana da Corsan, começa por Tramandaí, não é? Sábado e domingo. E está junto com quem? Está com o Sesc? Não, sozinho? são independentes. Independentes, está lá, vai estar montado na praia. Isso. Então é isso. Exatamente. Muito obrigado por ter estado conosco. Espero que volte muitas vezes. E para você que tinha algum tipo de dúvida, esperamos que tenhamos aqui sanado muitas delas, não é? Outras vezes nos encontraremos com ele e outros para falar sobre tudo isso que se falou hoje aqui quando for necessário. Mas agora a gente, com essa entrevista, tem a ideia do tamanho e da dimensão que é lidar com aquela água inocente que sai da sua descarga, da pia do banheiro, do chuveiro e que vai parar lá nas estações de tratamento. Ela não é tão inocente assim, soma-se ela 1 milhão desses lugares e ela deixa de ser inocente, vira veneno e deixa de ser lá. Então, parabéns, até a próxima. Muito obrigado, reforçamos aqui a nossa disposição. Os meios de comunicação do litoral têm contribuído enormemente para esse trabalho e nós estaremos sempre muito à disposição para falar sobre saneamento. Um abraço, até a próxima.